Você não pode estudar para um concurso público como você estudava na escola primária. Eu tenho defendido isso há mais de 27 anos. Eu sou o professor Carlos André. Eu fui aprovado para auditor fiscal da Receita Federal estudando durante 6 meses. Eu não estudava para concursos públicos antes. Isso é considerado por muitas pessoas como um recorde. Alguns até com ceticismo não acreditam nisso. Mas eu quero falar com vocês sobre a mudança do paradigma da forma de estudar. Como é feito massificadamente para uma criança que não tem condições de ter um processo mais complexo e como é a partir de quando você está num mestrado, num doutorado e como isso se aplica na preparação para concurso público. É fato que o mundo mudou e mudou muito nos últimos 30, 40 anos. O acesso à informação, né? Antigamente só as pessoas que estavam nas capitais, nos grandes centros tinham acesso ao conhecimento presencialmente, fisicamente, comprar o livro, ir numa sala de aula. Isso hoje mudou completamente e o nível de eficiência que nós vamos encontrar ele está diretamente relacionado à ultrapersonalização que será feita na forma como cada indivíduo aprende. Dependendo, obviamente, da sua bagagem anterior, da sua disponibilidade de tempo, das suas fraquezas e forças. Eu gosto sempre de dizer para vocês, olha, fujam da massificação, fujam da conduta massificada. Quando você estudava na escola, todo o seu período escolar, você foi acostumado a estudar de que forma? Igualzinho hoje você tem nos sites, nos cursinhos Flix, que eu chamo, nas plataformas, uma coisa igual para todo mundo. Chega lá no primeiro dia de aula, todos os alunos, não importa qual, se ele era um bom aluno, um mau aluno, se ele tem muito tempo para estudar, todos os alunos recebem o mesmo material. Quando você compra uma assinatura, quando você compra uma apostila, é um material igual para todos os alunos. E esses alunos vão assistir todos na segunda-feira 1 hora de aula de história, 2 horas, 1 hora de aula de geografia. Não importa se você é bom em geografia ou ruim em geografia, é 1 hora de aula para todo mundo. Toda essa massificação, ela se perde, porque o aluno que precisa mais do que isso, ele fica pouco atendido. O aluno que já está mais avançado, ele está desperdiçando o seu tempo. Então é fundamental vocês entenderem que essa padronização da época da escola, ela hoje não faz sentido nenhum, porque nós temos condições de ter essa individualização. Né? Aulas mais aprofundadas para um aluno que está acertando mais de 80%, aulas mais básicas e detalhadas para um aluno que tem uma dificuldade, está num nível maior nisso daí. Isso é a ultrapersonalização que a escola não permitia, que a assinatura do cursinho Flix, da apostila que você comprou, não permite. Aliás, existem diversas referências ao longo da história críticas a essa massificação, a essa padronização, a esse efeito manada. Eu quero fazer uma referência primeiro ao videoclipe, à música do grupo Pink Floyd, Another Brick in the Wall, em que ele falava para deixar as crianças em paz, porque a forma como o estudo, a educação para as crianças era feita não era eficiente, não era adequada. As crianças eram narradas na música e no clipe, né, como uma massa de manobra igual para todo mundo. E é isso que acontece se você pega e todo mundo vai utilizar a mesma planilha de distribuição de horas, se vai usar a mesma trilha estratégica, se todo mundo vai usar a mesma distribuição. Qualquer planilha padrão, qualquer planejamento igual, ele é burro, ele é ineficiente, ele é incapaz de permitir a você seguir, né, de acordo com o que você precisa. Você que é bom em português, você que é ruim em português, você que tem 1 hora por dia, você que tem 10 horas por dia, você, né, que já estuda para concurso há 20 anos, você que vai começar hoje, tá? Aliás, eu falei do clipe do Pink Floyd, né, que é da década de 80 e tal, mas muito antes disso, eu faço uma referência ao gênio, à frente da sua época, Charlie Chaplin, quando ele fez uma crítica à indústria, ao trabalho, à massificação no filme Tempos Modernos. Se você nunca viu
o clipe do Pink Floyd, nunca viu Tempos Modernos, você deveria fazer isso. E aliás, você deveria também deixar uma curtida nesse vídeo, se inscrever no nosso canal do YouTube gratuitamente. E se você quer ver outros conteúdos da área fiscal, me segue no Instagram, Tudo para Fiscal e Controle. E se você quer falar comigo e ter mais informações sobre concurso, manda uma mensagem no WhatsApp para mim, 41 999 69 21 29. Me diz seu nome, seu sobrenome, sua cidade, qual o concurso que você tem interesse e me pede a prova anterior, o edital anterior, o edital verticalizado, o que eu puder te ajudar nisso daí, tá? E olha, Charlie Chaplin, ele falava também sobre a crítica da massificação, pessoas diferentes sendo tratados da mesma forma. Esse filme foi um ícone para as pessoas entenderem a necessidade da individualização, da valorização do ser humano. E a imagem que eu vou dizer para vocês que mais representa isso, é essa imagem, né, sobre a educação. É uma mistura entre o Another Brick in the Wall do Pink Floyd com o Charlie Chaplin. Ele foi chamado de Tempos Modernos nas Escolas 2. Essa imagem não é minha, ela foi tirada da internet e fala exatamente sobre essa massificação da educação. Todos os alunos com um professor numa linha de montagem. Não é possível que todos os alunos assistam aula com o mesmo material de contabilidade, o mesmo professor de contabilidade. Tem professor que ele é mais básico, mais detalhado, mais específico, demora mais e ele é indicado para o aluno que está começando, não para o aluno que está mais avançado, tá? Você precisa entender o conceito de biblioteca, diversidade e não de bibliografia, de você seguir sempre a mesma coisa. Se você tiver uma personalização, uma ultra personalização, você vai crescer mais rápido. Você vai ter uma otimização contínua. O mesmo aluno, ele pode ser material avançado em português, material básico em contabilidade. O mesmo aluno tem que colocar, às vezes, 1 hora para estudar direito tributário, mais 5 horas para estudar direito constitucional. E isso vai permitir que você tenha uma visão de 360 graus de todos os aspectos, individualmente por aluno, individualmente por disciplina, individualmente até por assunto. Porque você pode ser muito bom em atos administrativos, no direito administrativo, e ser péssimo em licitação. E você precisa ter essa ultra personalização que não é possível se você segue um rebanho, se você segue um padrão, se você segue uma massificação, a mesma assinatura. Mas, professor, tem pessoas que passam em concurso público com uma assinatura massificada. Sim, mas o atrito, a perda de energia, o tempo gasto a mais é muito maior. Por isso, eu consegui ser aprovado em 6 meses para auditor fiscal, por diversos motivos, mas entre eles, eu tive 6 níveis de materiais diferentes para diferentes disciplinas. Tinha disciplinas que eu tinha materiais avançados, só questões, tinha outros que eu precisava assistir aula presencialmente. Basicamente, o concurso que eu fiz, o auditor da Receita Federal de 1996, foi o concurso que teve mais candidatos inscritos na história. Nos últimos 30 anos, 80 mil inscritos. A relação candidato-vaga foi uma das maiores, foi um dos concursos mais difíceis. E não fica pensando que era só por causa da minha bagagem como oficial da Marinha, o primeiro lugar da Marinha. Muitos colegas meus da Marinha, que tinham a mesma bagagem que eu, fizeram esse concurso e eles não conseguiram ser aprovados de primeira para auditor fiscal, né? Eles foram aprovados depois em outros concursos, mas não é só a bagagem, né? Não é só a inteligência, não é só o material didático. O primeiro material que eu comprei numa banca de jornal, aquelas apostilas assim bem superficiais, bem simplórias, mas faz parte. Para algumas disciplinas aquilo me ajudou. Em outras disciplinas eu estava lendo livros, não é livro de concurso público não, é livro de doutrina, do direito, né? Então você precisa entender a necessidade dessa ultra personalização, a quebra desse paradigma de como você estuda. Você está acostumado a estudar que nem estudava na escola e isso é errado. Então, de maneira nenhuma, aceite essa massificação porque ela é ineficiente. De maneira nenhuma, guie os seus estudos por uma assinatura vitalícia de um material infinito de PDFs e videoaulas e achar que fazer questões aleatoriamente vão permitir que você chegue até o resultado. Maravilha? Compartilha aqui nos comentários o que você achou. O que eu falei faz sentido? Tem lógica? Explica pra você? Sim ou não? Manda mensagem no WhatsApp pra mim, manda mensagem no Instagram pra mim.